Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar um pouco pra vocês a minha bancada de porcelanato após 3 anos de uso. A gente se mudou pra cá em 2019 e agora tá completando em 2022, em outubro de 2022 pra ser mais exata. 3 anos que temos a nossa bancada de porcelanato. Eu acho que é tempo pra caramba, tempo suficiente pra vir aqui dar a minha experiência, a nossa experiência de todo esse processo, usando diariamente a bancada, os prós e os contras dela. E eu acredito que eu tenho muito que agregar e acrescentar na pesquisa que vocês devem estar fazendo para uma possível bancada de porcelanato após a nossa experiência com todo o processo, inclusive com a experiência real do dia a dia com uma bancada de porcelanato. A nossa experiência com bancada de porcelanato começou quando a gente estava pesquisando para colocar pedra. Após a gente perceber o quão caro é uma bancada de pedra, né? De granito, de mármore, o que for. Como é caro marmoraria numa reforma em um apartamento que é tão pequeno, imagine numa casa. Começamos a pesquisar. O meu sonho sempre foi ter uma bancada branca, clara, clean. Então eu não queria colocar pedra preta, que era o que na época era mais em conta para eu colocar. O que caberia no nosso bolso seria uma pedra preta e não uma pedra branca. E como eu não negociava ser uma pedra preta, eu comecei a pesquisar possibilidades de outros materiais, de outras formas, de alguma outra solução aqui pro AP. Foi quando eu encontrei a bancada de porcelanato. E eu confesso que no começo eu fiquei um pouco receosa, acredito que pelas mesmas dúvidas que talvez vocês tenham, e eu vou tirar todas essas dúvidas aqui nesse vídeo, todas as dúvidas que surgiam na minha cabeça e todas as dúvidas que a galera me manda também lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue, eu vou deixar aqui pra você me seguir lá. Eu conto tudo sobre a minha bancada, mostro o meu dia a dia. Inclusive, lá tem um destaque onde eu mostro todos os detalhes dessa bancada, probleminhas que tivemos, as dúvidas do pessoal mesmo. Então, talvez as dúvidas que tem lá sejam a sua dúvida e talvez eu não fale nesse vídeo, mas eu vou tentar ser o mais completa possível neste vídeo, tá? Então foi por conta desse desejo de ter uma bancada clean que veio a ideia da bancada de porcelanato e começou toda a minha pesquisa sobre bancada de porcelanato. Na época, né, há mais de 3 anos atrás, porque há 3 anos ela pronta sendo usada, né? Comecei a pesquisar muito antes, então digamos que há 4 anos e meio atrás eu comecei a pesquisar a bancada de porcelanato. Havia muito pouco material na internet sobre essa bancada de porcelanato. Os materiais que tinha não era uma galera talvez que tinha tanta experiência o dia a dia com ela na prática para ver se realmente tudo que falavam dela na prática era real. Então surgiam algumas dúvidas, surgiam alguns medos, alguns receios de fazer, né? E não dá certo, porque, gente, bancada, armário, piso, são coisas que praticamente ficam no AP pro resto da vida, né? A gente não troca piso como, sei lá, troca a cor da parede. É algo muito importante numa reforma e tem que durar. Então, eu comecei a pesquisar naquela época vídeos sobre isso e encontrei várias coisas, tanto coisas boas quanto coisas ruins, mas muito mais coisas boas do que ruins. Então, isso que nos fez, com certeza, escolher a bancada de porcelanato. E eu vou falar alguns pontos aqui que nos fizeram ficar chateados com a nossa bancada com o tempo. Eu já quero começar o vídeo logo assim, entendeu? É óbvio que na época, e hoje é isso que me consola, uma reforma requer muita paciência, muita persistência, muito pulso firme e muito dinheiro, muita grana. Então, conforme a reforma ia passando, a grana ia encurtando. E foi por conta dessa grana encurtando que talvez a gente tenha nos causado a maior decepção com a nossa bancada, que foi a escolha do nosso fornecedor. Não tinha tanta experiência, então daí vai a minha primeira dica: escolha um fornecedor com experiência, vá ver as obras que ele faz, peça para ele te mandar trabalhos que ele tenha feito e insista, porque isso pode acabar com toda a sua bancada e com todo o seu sonho de ter uma bancada dos sonhos, né? O que aconteceu? O nosso fornecedor, ele não tinha tanta experiência, isso ele falou pra gente quando contratamos ele. Falou assim, em conversas que tivemos, não por menosprezar o trabalho dele. E a gente, naquela empolgação, a bancada de porcelanato era metade do preço de uma pedra, né, de marmoraria mesmo. Então a gente foi assim, na cara e na coragem, fechamos com ele. Tínhamos referências de pessoas que são da nossa confiança e que pra eles foi muito bom. Mas eu acho que a nossa maior decepção talvez foi a falta de comunicação mesmo, sabe? De colocar os pontos nos is e
ficar tudo esclarecido. Mas hoje tá tudo bem também, tá, gente? Já não sofremos mais desse mal, já tá tudo certo, ninguém mais é que sofre por conta desse fornecedor. Mas na época, ele nos decepcionou em alguns pontos da nossa bancada. E foram vários pontos. Emenda dos desenhos, a grossura das emendas, o ângulo de 45 graus que não foi feito, cola muito aparente nas emendas, em partes que fica a bordinha do porcelanato, que ele deveria ter dado uma caprichada. A nossa bancada começou a dar uma cedida na parte da península, então o Igor, que até corrigiu com o tempo, passando uma colinha ali a mais, um reforço. Sem contar que a nossa marcenaria, quando chegou com o nosso armário, informou que a nossa pedra estava toda desirregular, toda desnivelada. Então, assim, foram muitos probleminhas, não foi caprichada, sabe? Foi isso que a gente sentiu, não teve um capricho como a gente tem com o nosso AP, sabe? A gente faz as coisas com tanto carinho aqui pra vida, né? Com tanto amor, eu acho que isso é muito percebido aqui nos nossos vídeos e nossos stories, quão cuidado a gente tem com o nosso AP e com todo o processo de reforma que a gente compartilhou no Instagram. E quando a gente pega um fornecedor assim que talvez não acredite tanto no nosso sonho ou não coloque tanto amor no nosso sonho, a gente se decepciona, mas é assim mesmo, né, gente? São fornecedores e fornecedores, eu tenho certeza que ele pode ter aprendido, ele não tinha tanta experiência, mas fica como lição pra nós a dor de cabeça que deu. Talvez valha um pouquinho, pagar um pouquinho mais, dar uma apertadinha ali, um aqui, e conseguir um fornecedor um pouquinho melhor, que não vai te dar tanta dor de cabeça. Foi assim com os nossos banheiros a gente fez com outro fornecedor e também é porcelanato. E lá é impecável, a gente não tem o que reclamar de nada, desde o atendimento até a execução, até a finalização, e lá tá perfeito. Então a minha dica número 1 é: contrate um fornecedor que realmente vai prestar um trabalho digno na sua casa, porque é a sua casa e é pra vida inteira e você vai olhar para aquilo pra sempre. Então pesquise muito, tenha certeza de quem você está contratando. Um outro ponto muito importante sobre a bancada de porcelanato é a diferença de pedra e porcelanato. Pedra e porcelanato tem prós e contras, não é nenhuma 100% perfeita, mas na época o que a gente pesquisou foi o quão caro era a pedra e o quão em conta era o porcelanato, e que no final das contas o efeito e o resultado das duas seriam muito parecidos, com valores totalmente distintos. Então foi isso que nos fez optar também pela bancada de porcelanato. Então eu vou mostrar pra vocês como que ficou com esses 3 anos de uso, todos a nossa bancada, né, em detalhes mesmo. Você pode ver que tem alguns cantinhos que tá mais preto por conta da água ficar parada, então esses cantinhos assim é muito difícil de tirar, né, no dia a dia na limpeza, e às vezes na correria também a gente nem se atenta e vai deixando. A gente tem algumas marcas de uso também em cantinhos, em buchinha que fica em muito local, panelas que ficam num local só, então você vai ver que vai ter sempre algumas manchinhas, algumas coisas, mas gente, assim, nada que nos incomode, nada que faça a gente ter se arrependido de ter colocado a bancada de porcelanato, muito pelo contrário, a gente ama a nossa bancada, apesar dos apesares, apesar dos empecilhos, apesar das coisas ruins que encontramos no caminho, né, que foi executada. A gente ama a nossa bancada de porcelanato e não nos arrependemos de ter feito, nem com quem a gente fez, porque na época só a gente e Deus sabe como era o perrengue de grana para conseguir essa bancada de porcelanato que a gente conseguiu. Então, e em alguns pontos também eu vou mostrar para vocês que tem alguns ferrugem. Por quê? Pensa comigo. Bancada de porcelanato é um piso, né? E quando você tem um porcelanato no chão e deixa, por exemplo, uma lata de tinta no chão ali, chove, faz sol, e chove, faz sol, quando você tira aquela lata, não tem uma marca de ferrugem? É a mesma coisa, a gente só não tá no chão, tá na sua bancada. Então se você deixa qualquer, talvez, inseticida em cima, né, que a base dele de alumínio, se você deixa a esponja de aço mesmo ali, a buchinha, em cima dela, não recomendo também, porque ele seca, né, e ele fica ali com o aço dele em contato com o porcelanato e ele enferruja. Então todos esses cuidados são muito importantes para manter a durabilidade da sua bancada de porcelanato. Então é uma dica que eu deixo também, que eu dou sempre para os meus seguidores no Instagram, não deixe esponja de aço parada, nem inseticida, nem nada que possa causar uma marca de ferrugem ali na sua bancada de porcelanato, porque é muito difícil de tirar. Algumas pessoas já me deu receitinhas, nunca testei, preciso testar.
que tiram essa marca de ferrugem, mas para ter uma durabilidade melhor da sua bancada, evite. Como vocês podem perceber, a gente também não colocou frontão, então talvez isso eliminaria um pouco dessas marcas, né, das beiradas do canto da frente. Então talvez se a gente tivesse colocado frontão, eliminaria um pouco disso, mas talvez na parte de cima, na borda de cima, continuaria aparecendo. A gente escolheu na época não colocar o frontão, primeiro pela economia de pisos, né, porque a gente gastaria talvez um pouco mais de peça. Seriam poucas peças, mas na época a grana era tão curta, gente, que tipo assim, não compensava. A gente pensou e quis economizar nessa parte. E a gente pensou que também a parte do Metro White faria esse frontão bonito. E a gente gosta também, não nos incomoda hoje. Uma outra característica da bancada de porcelanato é a diversidade de estampas que você pode ter escolhendo uma bancada de porcelanato, porque é um piso. Então, talvez toda a dificuldade que a gente tem em conseguir uma bancada de pedra na cor mais clara ou clean, né? E em conta, porque bancada clara de pedra é muito cara, na bancada de porcelanato você não vai ter esse problema. Então as opções de tampas nas bancadas de porcelanato são muito grandes, você pode brincar e fazer qualquer coisa. O meu sonho sempre foi ter uma bancada de mármore Carrara, mas quem já pesquisou e quem já teve esse sonho sabe o quão caro é, e eu não poderia pagar esse preço porcelanato. Então a gente comprou esse porcelanato que tem a mesma estampa do mármore Carrara. Então eu sou super feliz com a minha escolha e ainda bem que eu encontrei a bancada de porcelanato a tempo de fazer isso. Uma outra dúvida que a galera tem demais, assim, demais, é se mancha. Gente, não mancha. É um piso. Pensa, se você coloca isso no chão, você acha que na bancada, onde a gente não tá pisando, não tá sendo agressivo com ela tanto quanto é no chão, vai manchar? Não vai, gente, manchar. Tem gente que coloca aí em áreas molhadas, então não vai manchar. Bancada de porcelanato, o porcelanato é um dos revestimentos com menor índice de absorção de água. Ele tem entre 0,1 e 0,5. Então, assim, é muito minúscula o índice de absorção de água. Então, não vai manchar se você deixar água parada, molho, vinho, se cair qualquer coisa, não vai manchar. E tenha certeza, eu já tive todas essas experiências e todas elas estão comprovadas, não mancha, ela tá intacta até hoje, branquinha. Uma outra dúvida da galera é limpeza, e eu acho que quanto a isso, gente, porcelanato, as donas de casa vivem falando que é a coisa mais fácil de limpar do mundo quando tá no chão. Na bancada de porcelanato é a mesma coisa, ela não é difícil de limpar. E às vezes a galera também tem muita dúvida por ela ser branca, ser muito difícil de limpar, se aparece muito. Eu não tenho esse problema, eu não me incomodo com ela estar aparecendo a sujeira, do tipo estar muito tchan, não. E ela é muito fácil de limpar. Eu nunca fico horas e horas limpando ela apenas com um paninho úmido e às vezes um cheirinho ali, só pra ficar um cheirinho mesmo. Um desengordurante no máximo próximo ao fogão, já é o suficiente pra manter ela limpa. Então, não, gente, ela não é difícil de limpar, é super prática, super fácil. Durabilidade e resistência. Muitas pessoas têm dúvidas sobre lascas, né? Sobre lascar, sobre a emenda, sobre se ela aguenta o peso mesmo das panelas, de impacto, de alguma coisa assim. E, gente, nunca tivemos problemas também. Eu não sou a pessoa mais cuidadosa com a minha bancada de porcelanato, eu não sou a dona de casa mais exemplar. Então, eu acho que eu tenho mais do que propriedade para falar que a minha bancada aguenta firme qualquer impacto. Não tenho cuidados na hora de colocar a panela, coloco de qualquer forma mesmo, assim, no dia a dia, na praticidade, na rotina. Então, assim, não tenho problema com isso. Então, eu vou falar um pouco sobre os contras dela também, que um deles eu acho que é a pouca opção de fornecedores que façam com eficiência esse trabalho. Na época, esse foi um dos pontos pra mim, que tinham poucos fornecedores. Hoje eu tenho um lindo e maravilhoso pra recomendar se vocês quiserem, que fez o meu banheiro, mas na época eu não achei muitas opções de fornecedores que faziam. Um outro contra que a galera também me pergunta muito são sobre as emendas, se elas mancham, se elas são muito aparentes, se elas são perceptíveis, se elas me incomodam e como é. Eu vou deixar um vídeo mostrando pra vocês as minhas emendas, como elas estão após 3 anos de uso. Em algumas partes elas estão bem visíveis, em outras não tanto, né? Nas partes onde são mais usadas, ali onde a gente passa mais a usar, né? Passar panela, passar coisas do dia a dia, elas estão mais aparentes, mas não é nada que nos incomode.
Existem pedras também, bancadas de pedras que tem emendas e tá tudo bem. Então, assim, acho que se você encontra um fornecedor caprichoso, ele vai deixar essas emendas tão pequenas, tão irrelevantes, que talvez no dia a dia a mancha seja menor e talvez te incomode menos ainda. Para nós não nos incomoda e já tá tudo certo, tudo resolvido, não temos problema com as emendas. Mas um dos problemas que a galera me pergunta muito são sobre as emendas. Então, após 3 anos, essa é a nossa experiência com as emendas. E essa é a forma como elas estão hoje, após 3 anos de uso. Bom, gente, eu tenho uma dica também pra dar pra vocês. A gente tem um kitzinho de socorros, assim, de primeiros socorros da bancada, que seria uma colinha PU, né? Que meu marido sempre tá passando quando alguma emenda tá muito feia, muito amarelada ou muito suja, ou quando alguma das emendinhas ali solta, porque já aconteceu de soltar. Sempre tem essa colinha. Eu vou deixar aqui uma imagem de começar a colinha, que eu recomendo também que você tenha em casa no dia a dia. Então, após 3 anos, não foram muitas as vezes que a gente usou, mas a gente precisou usar em alguns pontos, principalmente na parte da península, no cantinho, né? Eu vou deixar um vídeo aqui mostrando pra vocês também. Que nessa parte ele deu uma soltada e o meu marido com essa colinha passou e ficou tudo certo. Outro ponto muito importante para manter a bancada sempre sendo utilizada é a sua estrutura. E eu vou mostrar pra vocês como ficou a minha estrutura. Ela foi feita de mão francesa, então é aquela que tem um braço na base da bancada e a outra na parede. Então essa é a nossa estrutura da bancada de porcelanato. E ela foi feita com restos do próprio material do porcelanato, foi feito com madeira, foi feito com ferro. Então, assim, toda essa estrutura foi o próprio fornecedor que fez quando veio aqui no apartamento. Então, ela é muito bem reforçada, não tem risco de cair. E no nosso banheiro foi feito da mesma forma, com mão francesa e com restos do material que é reutilizável. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido muito completo pra vocês, que vocês tenham entendido qual foi a nossa experiência com essa bancada de porcelanato após 3 anos. Gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo com a minha experiência vinda do futuro. Após 3 anos sendo utilizada essa bancada, para contar um pouquinho mais da nossa experiência e talvez tirar alguma incerteza, alguma insegurança que tem gerado dentro de você para essa bancada de porcelanato. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha te ajudado de alguma forma. E que se você tiver qualquer dúvida sobre a minha bancada, eu quero que você deixe aqui nos comentários que eu vou responder todos vocês. Curta esse vídeo se ele foi importante para você, se te ajudou de alguma forma. Compartilha com alguém, com seu marido, com a sua esposa, com um amigo, com um filho, com a mamãe, um pai que esteja nesse processo de reforma. Dê essa ideia para ele, porque eu tenho certeza que financeiramente ele compensa muito mais. E se inscreve aqui no canal pra gente tentar bater 1000 inscritos e eu conseguir monetizar essa benção, conseguir ter um retorno com esse YouTube. Tô brincando, gente? Tô nada, tô assim, tô nada, tô brincando. Tô não, gente, eu quero monetizar mesmo, quero, né, receber algo do YouTube por estar postando esses conteúdos aqui. Então me ajude e se inscreva nesse canal. Vamos bater 1000 inscritos nessa bagaça. Eu vou deixar aqui no box também qual é o modelo da nossa bancada, essa estampa que eu escolhi, para que vocês possam pesquisar e usar de referência aí na casa de vocês, que eu vou adorar. E é isso, gente. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!